Você já parou para pensar como, mesmo dando o seu máximo, parece que as coisas simplesmente não se resolvem? Esse esforço incessante, que achamos ser o caminho, às vezes nos afasta do que mais queremos. Vivemos em um mundo que valoriza o movimento constante, onde descansar é visto como fraqueza ou desistência. Mas na verdade, é a pausa que nos permite enxergar com clareza, reabastecer nossa energia e criar espaço para que tudo se encaixe de forma natural. A mensagem em Salmos 37:7 nos lembra: descansa no Senhor e espera nele. Mais do que palavras consoladoras, é uma lição profunda sobre como enfrentar os desafios cotidianos. Descansar não é abdicar de responsabilidades, mas sim agir com confiança, largar as rédeas do controle e deixar que o fluxo da vida traga o que é para nós na hora certa. Nas suas experiências, quantas vezes uma solução inesperada apareceu justamente após você parar, respirar e dar um passo atrás? Essa é a magia do descanso. Ele abre portas para o inesperado e o necessário. Aceite hoje o convite para praticar esse princípio. Declare: escolho descansar e confiar. Mais do que apenas uma frase, é um compromisso com uma vida equilibrada e rica de significado. E que tal acompanhar essa transformação? Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que inspiram mudanças poderosas em sua forma de pensar e viver. Vamos refletir juntos sobre o poder do esperar. Quantas vezes você já sentiu o peso de tentar controlar tudo? Noites de insônia, repletas de preocupações como: e se não funcionar? E se eu perder a oportunidade? E se alguém me superar? Esse imediatismo acarreta desgaste emocional e rouba nossa paz. Mas há um chamado diferente. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites pelo sucesso aparente dos outros. Salmos 37. Esse lembrete é sobre soltar a ansiedade e confiar que cada coisa se resolverá no tempo ideal. Pense na paciência de um agricultor. Ele planta, prepara o solo, rega as sementes, mas jamais tenta acelerar o ciclo natural do crescimento. Ele entende que cada fase é parte de um processo maior e confiável. Da mesma forma, nossa vida possui seus próprios ciclos. Ao tentarmos apressar os resultados, perdemos o curso natural das melhores oportunidades. Esperar é mais do que ter paciência. É aceitar que o tempo trabalha a nosso favor. Por que esperar parece tão desafiador? Porque exige fé em algo invisível. É acreditar que mesmo sem resultados aparentes, há movimento nos bastidores. Salmos 2:7-14 nos incentiva com palavras fortes. Espera no Senhor. Anima-te, Ele fortalecerá teu coração. Espera no Senhor. Essa força interna nos prepara para os momentos incertos, com coragem e perseverança. Imagine tentar abrir uma flor antes que ela desabroche por conta própria. Por mais que force as pétalas, elas apenas se abrirão no momento certo. Essa metáfora reflete muitos aspectos de nossa vida, menos o trabalho dos sonhos, um relacionamento ideal ou até mesmo a cura emocional. Tentar forçar esses processos apenas gera frustração. Aprender a esperar como faz o agricultor nos torna mais conectados ao tempo certo de colher algo significativo. Esperar também não significa permanecer estagnado. É um período ativo para crescer e se preparar para o próximo passo. Isaías 4:0-31 nos deixa uma mensagem inspiradora. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão alto como águias, correrão sem se cansar, caminharão sem desanimar. Nesse descanso com propósito, ganhamos sabedoria e energia para abraçar o que realmente importa na jornada da vida. Observe as crianças pequenas. Elas confiam plenamente nos pais para tudo, demonstrando uma confiança natural
que nos inspira a agir de maneira semelhante. Podemos descansar e acreditar que tudo está sendo cuidado da melhor forma possível. Que tal internalizar esse aprendizado hoje e permitir que o tempo haja com sabedoria? Essa reflexão nos ensina sobre confiança, paciência e o valor de viver o momento presente. Frequentemente a ansiedade nos domina, trazendo preocupações sobre o futuro ou tentando nos fazer antecipar aquilo que desejamos. Contudo, somos convidados a repousar na certeza de que tudo será conduzido no momento certo, como ilustrado em Mateus 6:25, onde Jesus nos desafia a abandonar a inquietação. Ele afirma que não devemos nos preocupar com o que comer, beber ou vestir, lembrando que a vida vai além desses aspectos. A ânsia de querer resolver tudo imediatamente nos cega para o fato de que há algo maior atuando além das nossas preocupações diárias. Soltar o controle exige esforço, mas é uma prática libertadora. Descansar não é desistir, mas sim confiar. Quando escolhemos esse caminho, abrimos espaço para que coisas maravilhosas aconteçam no tempo devido. Reflita sobre a jornada de José. Ele sonhou alto ainda jovem, mas encontrou inúmeros desafios pelo caminho. Foi vendido como escravo, enfrentou injustiças e passou anos em anonimato. Mesmo assim, esperou com fé, sem revolta nem desistência. No momento certo, ele foi exaltado à posição de governador do Egito, desempenhando um papel crucial ao salvar sua família e um povo inteiro da fome. Sua história é uma demonstração clara de que o tempo de Deus sempre traz os melhores resultados. Assim como aconteceu com José, nossas esperas também podem gerar frutos extraordinários. Embora esperar seja um ato de fé, ele nem sempre ocorre sem dificuldades ou dúvidas. Durante esses períodos desafiadores, podemos lembrar das promessas contidas na palavra. Lamentações 3:25 nos destaca: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Enquanto aguardamos, não estamos sozinhos. Há uma força maior que nos ampara e guia. Diante disso, pergunte-se: quais áreas da sua vida você tem tentado apressar? Onde a ansiedade tem roubado sua paz e tranquilidade? Talvez seja a hora de soltar as rédeas e permitir que o tempo desempenhe seu papel de forma natural. Descansar não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, evidencia força e sabedoria ao confiar que tudo acontecerá no momento certo. Além disso, pratique mais gentileza consigo mesmo em relação ao tempo. Com que frequência lutamos contra ele, tentando correr contra o relógio? Essa batalha incessante apenas resulta em desgaste e nos desconecta do presente. Jesus nos convida a viver o agora, em Mateus 6:34. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. É um chamado para abandonar a pressa em relação ao futuro e focar no hoje. Essa luta contra o tempo pode ser comparada a correr sem parar em uma esteira acelerada. Menos acabamos esgotados e desorientados. Forçar um acontecimento antes do tempo adequado apenas gera frustração e desânimo. Eclesiastes 3 nos relembra uma verdade essencial: tudo tem seu tempo determinado e há um propósito para cada coisa debaixo do céu. Por que insistir em colher frutos antes que estejam plenamente maduros? Cultivar paciência nos permite desfrutar tudo com plenitude e no momento certo. As crianças nos ensinam uma lição singular: a capacidade de viver intensamente o momento presente. Quando brincam, elas não se preocupam com o que farão logo mais ou no dia seguinte. Cada instante é vivido com simplicidade e plenitude. Infelizmente, essa espontaneidade se perde frequentemente ao longo do processo de amadurecimento. À medida que somos engolidos por preocupações incessantes e pela pressão do cotidiano, a luta incessante contra o tempo consome nossas energias e, paradoxalmente, tende a nos manter estagnados. Esse esforço equivale a remar contra a correnteza, onde todo esforço resulta em permanência no mesmo lugar. O convite de Jesus
oferece uma perspectiva transformadora. Aceitar o fluxo natural da vida e aprender a fluir com ele. Isso não implica renunciar aos sonhos ou abandonar objetivos, mas sim reconhecer que os processos têm seus próprios tempos para maturação e exigem paciência para atingir sua plenitude. Quando aceitamos o ritmo próprio da vida, começamos a perceber como as coisas se alinham de forma mais harmoniosa. A mensagem contida em Salmos 4, 6 e 10 é clara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa postura de aquieter-se simboliza confiança e entrega, um reconhecimento da impossibilidade de controlar todos os aspectos da vida. Em última instância, ao lutar contra o tempo, afastamo-nos do que realmente importa. Trata-se de um convite à pausa, ao ato de respirar profundamente e observar os acontecimentos desenrolando-se conforme seu próprio curso natural. Ao refletir sobre Marta e Maria, descritas em Lucas 10, 38-42, encontramos um exemplo revelador sobre como nos relacionamos com o tempo. Marta estava incessantemente ocupada com os preparativos e preocupada em atender às múltiplas demandas. Maria, por outro lado, escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir suas palavras. Quando Marta expressou sua insatisfação, Jesus respondeu enfaticamente: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse contraste apresenta uma lição importante. Enquanto Marta encontrava-se presa na correria e na inquietação, Maria priorizou o momento e a conexão. Talvez você se identifique com Marta, perpetuamente sobrecarregado com tarefas e metas a cumprir. Contudo, o chamado aqui é para adotar a postura de Maria, abandonar as batalhas contra o tempo e viver plenamente cada instante. Essa mudança pode implicar dedicar mais atenção à família, valorizar as pessoas ao seu redor ou reservar períodos para cuidar de si mesmo, longe das distrações. Ao deixar de medir a vida pelo relógio, algo significativo ocorre. Começamos a reconhecer as bênçãos já presentes em nossas vidas, substituindo a obsessão pelo que ainda não foi alcançado pela gratidão pelo que está ao nosso alcance. Essa transformação na forma de enxergar a vida propicia um coração mais grato e pacífico diante das circunstâncias. Em Filipenses 4:6, somos orientados a evitar inquietações desnecessárias. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Viver o presente torne-se um exercício de fé que envolve acreditar que o tempo opera em nosso favor. Ainda que os resultados não sejam imediatamente visíveis, é confiar que cada momento possui um propósito intrínseco e que não há necessidade de apressar aquilo que já está destinado. Portanto, permita-se desacelerar. Pare de medir a vida pela pressa e inicie um movimento mais alinhado ao compasso natural do tempo. Isso não implica fazer menos ou ser menos produtivo, mas sim aprender a fluir no ritmo adequado, confiando que cada passo nos conduz ao lugar onde estamos preparados para chegar. Além disso, convém meditarmos sobre o impacto da ansiedade em nossas vidas. Quantas noites são consumidas pela preocupação com problemas aparentemente insolúveis? Quantas vezes nossa mente parece sobrecarregada por pensamentos incessantes e caóticos? A ansiedade rouba nossa paz interior e nos ilude ao sugerir que uma preocupação constante pode oferecer soluções. No entanto, esse ciclo de inquietação apenas nos aprisiona, impedindo-nos de enxergar as respostas que já estão disponíveis ao nosso redor. Filipenses 4, 6-7 orienta-nos com uma mensagem profundamente transformadora. Não vivamos consumidos pela ansiedade, mas tornemos conhecidas as nossas petições por meio da oração, súplica e ações de graças. Essa passagem também assegura que a paz divina, excedendo todo o entendimento humano,
guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Podemos imaginar que a ansiedade é como remar incessantemente em meio a uma tempestade. Por mais esforço que empreendamos, as ondas continuam a nos desafiar e o barco parece estagnado. Ainda assim, um porto seguro jaz à frente, mas estamos tão absorvidos pela luta contra as ondas que não somos capazes de percebê-lo. A ansiedade cria um ciclo vicioso, confinando-nos em preocupações infrutíferas e obscurecendo a nossa visão para as alternativas e oportunidades ao redor. No Evangelho de Mateus 6:27, Jesus apresenta uma pergunta provocativa: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma só hora à sua vida? Essa reflexão nos leva a reconsiderar o impacto da ansiedade em nossas vidas. Ela não contribui para a solução de problemas, mas consome nossos recursos emocionais e mentais, deixando-nos desgastados. Além disso, a ansiedade nos desconecta do presente, fixando-nos em um futuro incerto e fazendo com que percamos momentos preciosos do agora. É como segurar com força uma corda até que nossas mãos comecem a doer. Em vez de lutar incessantemente contra as tempestades da vida ou tentar controlar o incontrolável, podemos optar por largar a corda, confiar em um propósito superior e viver plenamente o presente com gratidão e paz no coração. A narrativa de Marta e Maria ilustra bem essa escolha. Enquanto Marta estava ocupada e ansiosa com as tarefas do dia a dia, Maria priorizou estar na presença de Cristo. Jesus então observou que apenas uma coisa era necessária, menos um lembrete poderoso para abandonar os pesos desnecessários e focar no que verdadeiramente importa. O Salmo 5:22 reforça essa ideia ao convidar-nos a lançar os nossos fardos diante do Senhor, permitindo que Ele cuide das nossas preocupações e alivie nosso peso. Da mesma forma, Mateus 6:26 nos encoraja a confiar na provisão divina, assim como os pássaros confiam. Se Deus cuida das aves dos céus, quanto mais cuidará de nós? Essa confiança traz alívio para fardos desnecessários e nos reconecta com uma perspectiva mais serena sobre a vida. Viver ansioso é semelhante a tentar cruzar uma ponte que ainda não existe, gastando energia com problemas imaginários, enquanto ignoramos o presente. A Bíblia nos ensina a viver um dia de cada vez, encontrando assim a paz verdadeira. A oração emerge como uma arma poderosa contra a ansiedade, permitindo-nos colocar nossas preocupações nas mãos de Deus e ganhar clareza sobre os desafios que enfrentamos. Em Filipenses 4, aprendemos que essa paz divina não significa a remoção instantânea de todos os problemas, mas concede-nos força e serenidade para enfrentá-los. Para lidar com questões que roubam nossa paz, como problemas financeiros, relacionamentos difíceis ou incertezas quanto ao futuro, é crucial buscar reflexões profundas. A ansiedade nunca oferece respostas concretas. Ao contrário, descansar e confiar no momento apropriado abre espaço para soluções. Êxodo 14:14 sintetiza essa entrega. O Senhor lutará por vocês. Basta que fiquem quietos. Soltar o desejo de controlar todas as situações pode ser o prelúdio para o surgimento do impossível. Assim como o agricultor deposita sua confiança no tempo certo para a germinação das sementes, após realizar sua parte, há momentos em que descansar não representa inércia, mas um ato de fé. Quando os israelitas enfrentaram o Mar Vermelho, enquanto eram perseguidos pelo exército egípcio, experimentaram o auge da desesperança. Não havia soluções visíveis. Ainda assim, Moisés declarou: "O Senhor pelejará por vocês." Nesse instante, o mar abriu-se milagrosamente, permitindo-lhes atravessar em terra firme, uma poderosa demonstração de que o descanso pode anteceder o milagre. Contudo, esse descanso exige um desprendimento profundo
abrir mão do controle absoluto, parar de tentar resolver tudo sozinho e colocar nossa confiança no trabalho invisível de Deus. O Salmo 37:5 expressa essa confiança de maneira eloquente. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Tal ato de entrega não é um sinal de passividade, pelo contrário, é um gesto ativo de transferir algo precioso às mãos daquele que tem cuidado e sabedoria infinitamente superiores para conduzir nossa. A tentativa constante de controlar tudo é semelhante a lutar contra a correnteza. Quanto maior o esforço, maior o desgaste e menores os resultados. Quando nos permitimos seguir no fluxo natural, o trajeto se torna mais fácil e ágil. Isso não significa abrir mão de nossa parte, mas evidencia que, em certas ocasiões, o esforço mais necessário é aprender a descansar e confiar. No relato de Marcos 4:35-41, enquanto os discípulos se enfrentavam pânico diante da tempestade, Jesus repousava tranquilamente. Após ser despertado, ele acalmou as águas e revelou que o descanso pode ser uma expressão de fé. Confiar é entender nossos limites e aceitar que há situações que não dependem de nós. Provérbios 3:5-6 nos encoraja. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa postura de humildade permite que Deus haja de forma invisível, como uma semente crescendo abaixo da terra. Em Mateus 11:28-30, ele convida: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aqui, Jesus propõe uma troca entre o peso que carregamos e a leveza que ele ofereceu o ato de soltar aquilo que nos exaure para encontrar alívio genuíno. Reflita sobre as áreas da sua vida onde você se sente como quem rema contra a correnteza. Talvez sejam os relacionamentos, questões financeiras ou preocupações com a saúde. Este pode ser o momento de descansar e confiar, permitindo que o impossível se manifeste. Não é por força ou mérito humano que muitas respostas surgem, mas pela ação divina quando abrimos espaço para isso. Descansar com fé não é passividade, é o alívio que nos prepara para caminhar novamente. Também é importante recordar a força presente no silêncio em um mundo que constantemente nos sobrecarrega com ruídos e distrações. Lamentações 3:25-26 ensina: bom é esperar pelo Senhor e aguardar sua salvação em silêncio. Na quietude encontramos renovação e energia para prosseguir. Este texto serve como um convite para descobrir um tipo de força que não vem do esforço físico, mas da paz interior. O silêncio pode ser desconfortável à primeira vista, pois nos confronta com medos e inseguranças. Contudo, é nesse estado que o essencial se revela, como a imagem de um lago após ser agitado. Somente quando as águas se acalmam, conseguimos enxergar o fundo. Da mesma forma, o silêncio nos ajuda a perceber aquilo que antes era encoberto pela agitação. Um exemplo significativo dessa ideia está na história de Elias. Cantada M1 Race 19. Exausta e desencorajado, o profeta buscava ouvir Deus, mas ele não se revelou no vento forte, no terremoto ou no fogo. Sua presença foi manifestada em um suave e tranquilo sussurro, uma voz delicada que só podia ser captada no silêncio. Essa narrativa ilustra que as respostas mais profundas geralmente vêm na serenidade, longe da confusão. Pense na dificuldade de compreender uma mensagem em meio ao caos sonoro. Por mais que tentemos, as palavras se diluem nos ruídos ao redor. O mesmo ocorre em nossas vidas quando distrações e preocupações abafam os sinais do que realmente importa. Afinal, o silêncio é mais do que a ausência de som. É uma decisão consciente de desvair-se do turbilhão para se conectar ao propósito essencial. Jesus também exemplificou essa prática ao buscar a solitude para orar
e renovar suas forças. Em Marcos 1:35, está registrado: de manhã bem cedo, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto para orar. Mesmo diante das demandas incessantes de sua missão, ele nos ensinou que a verdadeira força nasce no recolhimento. O silêncio nos ensina mais do que apenas esperar. Ele nos convida a cultivar paciência e confiança no processo da vida. Em uma sociedade marcada pela pressa e pela busca constante por respostas imediatas, muitas vezes esquecemos que aquilo que é mais profundo e significativo requer tempo. Isaías 3:0-15 nos lembra: retornando e descansando sereis salvos. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Descansar no silêncio não é sinônimo de inércia, mas uma atitude ativa de fé, acreditando que algo maior está sendo construído. Assim como a natureza durante o inverno parece estagnada com árvores sem folhas, solo endurecido e crescimento invisível, há movimento nas profundezas. As raízes se fortalecem e a terra se prepara para uma futura estação de flores e renovação. De modo semelhante, os momentos de silêncio em nossas vidas muitas vezes antecedem transformações significativas. Esse aprendizado silencioso também exige humildade. O silêncio nos desafia a largar nosso apego ao controle constante e simplesmente ouvir. Frequentemente insistimos em agir ou falar, quando na verdade o necessário está em uma pausa consciente. Salmos 4:6-10 reforça: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras inspiram uma reflexão poderosa sobre a força que podemos encontrar na quietude, uma força que transcende nossas limitações. Contudo, vale ressaltar que o silêncio não deve ser confundido com isolamento. Trata-se, na verdade, de estabelecer uma conexão profunda consigo mesmo e com o que realmente importa. É como desligar os ruídos ao redor para, por fim, reconhecer uma melodia que sempre esteve presente, mas foi ofuscada pelas distrações. Nesse espaço de quietude surgem clareza, força e propósito. Se você hoje sente que está imerso em um ambiente de confusão, ou percebe que suas respostas parecem distantes e inalcançáveis, aqui vai um convite. Faça uma pausa, respire fundo e permita-se abraçar o silêncio. Com esse gesto, as águas turbulentas da mente começam a se acalmar e, na paz interior conquistada, torna-se possível perceber que as respostas sempre estiveram ali, apenas aguardando reconhecimento. O silêncio não é um vazio, mas sim um espaço repleto de propósito, força e significado. Um lugar onde encontramos a paz necessária para avançar e crescer com confiança. É natural sentir frustração diante de esforços que parecem não gerar resultados imediatos. Às vezes, parece que a vida não é justa ou nos desperdiçamos tentando alcançar o impossível. No entanto, há um tempo certo para tudo acontecer. A Bíblia nos ensina que aquilo que plantamos será colhido no momento oportuno. Gálatas 6:9 nos encoraja: não nos cansemos de fazer o bem, porque, no tempo certo, colheremos, se não desistirmos. Essa mensagem nos inspira a confiar na ordem natural das coisas e perseverar, mesmo quando os frutos de nossos esforços ainda não são visíveis.